O Valor Econômico completa 15 anos e se consolida como principal publicação de negócios, economia e política do Brasil. Presentes à festa de aniversário da publicação, autoridades, executivos e empresários falaram sobre crise política, ambiente de negócios e investimento em infraestrutura no país. No nosso caso específico é um pouquinho diferente. Nós fomos pior nos 2 últimos anos e esse ano estamos um pouco melhor. Com relação aos negócios, você pode falar, a hora que a taxa de desemprego começa a crescer, quando ele está crescendo um pouco, você começa a ter desemprego, você perde clientes porque que eles deixam de pertencer às empresas. O Brasil passou e passa sempre por crises políticas. Eu acho sempre que quando as pessoas ficam um pouco amedrontadas e param de investir, são nas horas que os ativos podem ser comprados e adquiridos por valores mais baratos e eu vejo como oportunidades. Quando todo mundo começa a comprar, que eu não vejo que é muita oportunidade. Então eu estou achando o seguinte, a nossa empresa, nós estamos investindo. Acho que depois de momentos um pouco duros e difíceis, a gente começa a sentir um clima um pouco mais positivo. Pelo menos a expectativa ou a vontade de que algo diferente aconteça para melhor, começa a ser percebido por todos nós. A gente está conversando mais, a gente está não discutindo o que aconteceu, mas tentando discutir o que a gente tem que fazer. Na hora que você entra num clima de discutir o que você tem para fazer, porque nós temos que fazer alguma coisa, eu acho que o clima fica mais positivo. Obviamente que o cenário ainda não está claro, mas na medida que ele começa a ser desenhado, delineado, a gente começa a acreditar mais. A gente, como empresário ou agente de construção, nós temos que saber o momento de atuar no mercado. Óbvio que essa crise política em nada nos ajuda. No momento em que nós mais precisamos da união entre Congresso, entre Executivo e Legislativo, eles entram numa discussão de pequenas coisas. Mas os latino-americanos, por natureza, discutem os detalhes e não a essência. Nós temos que sair do entretanto e ir para o finalmente. A burocracia é o grande entrave do nosso dia a dia. E ela só existe porque nós não temos credibilidade. Acho que esse movimento político que aconteceu pode trazer mais credibilidade e liberar esses entes burocráticos. Agora, se é um legado que nós temos da nossa história, é a burocracia. A situação começa aos poucos se destravar. Teve uma situação mais difícil, tudo meio impactado por uma situação não só de dificuldades econômicas, mas principalmente uma dificuldade política para saber para onde estávamos indo. Mas aos poucos, a gente está vendo nos últimos 15, 30 dias, acalmando um pouco e o pessoal pegando um direcionamento, uma expectativa mais positiva, inclusive de uma esperança, uma expectativa mais concreta de que algumas aprovações vão acontecer e que com isso destrave um pouco mais a economia. Falando de destravar, como destravar investimento em infraestrutura, que é uma questão tão fundamental para o Brasil? Bom, isso é muito importante, porque isso daqui pode ser um ponto para crescimento do Brasil, que ainda não aconteceu nos últimos anos como deveria ter acontecido. Então, isso precisa de uma legislação mais compatível com a dinâmica de mercado do setor privado, uma dinâmica que ela seja compatível com a realidade, que dê competitividade a quem quer investir. O ambiente no Brasil, o rule of law, que nós chamamos aqui, no Brasil é tradicionalmente muito respeitado, então esse problema nós não temos, mas agora a legislação mais micro, setorial, de quem queira efetivamente investir, ela tem que ser constituída e dar uma tranquilidade aos investidores, aos empresários, que isso vai ser perenizado.